Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e acho que até um pouquinho polêmico. Eu vou conversar com a astróloga também, Graziela Marcini. Nós vamos falar sobre mapa natal infantil. As pessoas já estão chegando. A Isabel querida de lá do Rio, beijo querida. Tem mais outras pessoas queridas entrando, Lilian, Geni. Enquanto isso, a gente vai aqui papeando um pouquinho e esperando a Graziela chegar, né? Para entrar aqui na sala e nós conversarmos, né? É um assunto muito interessante. Eu amo de paixão, né? Eu digo que Alexandre Schutt, querido, beijo. Eu digo que assim, de todas as áreas da astrologia que eu conheço, a Grazi chegou. Vamos entrar, Grazi. É a Vamos lá, cadê? Se eu consigo colocá-la para dentro, acho melhor você pedir para entrar, viu, Grazi? Aqui, tá, você. Nívia, amada, vou conversar sexta-feira com a Nívia, vocês não podem perder também, que a Nívia é, assim, mestre do tarô, e então a gente vai conversar. Magia, ela entende demais de magia, ela entende de muita coisa, né? E eu gosto muito do humor da Nívia, ela tem um humor muito peculiar, e é uma pessoa que é de bem com a vida. Então, é muito bom, né, quando a gente agrega essas energias. Assim como a Grazi também, bem-vinda, que é Você outra tá de me boa vendo? energia, que está sempre no alto astral, né, Grazi? É, a gente faz o que pode, né? Eu falo que não é É, sempre, né? Cada dia tem um perrengue diferente para a gente, né? Um incêndio para apagar, enfim. Mas é. a gente tenta botar o lado sempre positivo, né? Eu Uhum. acho que olhar para o lado positivo é metade das coisas já resolvem, né? Isso, com certeza. Então, e aí eu estava contando para o pessoal, né, que aí hoje nós vamos Olha, conversar de mapa infantil, que das áreas de astrologia que eu entendo, que eu já estudei, porque tem muitas, né, muitas áreas, muitas especializações, uma que eu amo de paixão é isso, é eu essa, de sei, olhar para um mapa infantil, não eu é? sei, né, linda? Eu sei. Né? Porque eu, né, nem entende o tempo que a gente tem esse papo de colegas, né? Sempre me interessei quase pelas mesmas coisas que você. Não sei se a nossa proximidade astral, né, do dia do nascimento, que nos faz irmãs, né, Então, nessa arte assim, de conhecimento, né, do conhecimento, mas acho que é a vontade de compartilhar e de ajudar. Eu acho que essa é uma particularidade muito pisciana, né? Quando o pisciano está do lado bom, né? É, Né? e é Então, isso mesmo, eu né? quis me especializar nisso porque eu tinha muitos pedidos sobre mapas infantis, né? Eu percebi essa necessidade, né? Também na hora que eu virei avó, né? Mas muito antes. E aí, como quando você lançou o seu curso, eu falei, vou fazer porque aí eu tenho mais embasamento. É uma coisa de acrescentar conhecimento, porque só nos livros, às vezes, você não tira dúvidas, né? Quando Uhum. você faz um curso com um colega, você se enriquece, né? É, Tanto de um lado, eu tenho colegas que fazem curso de tarô comigo, eu faço de cartas com outro, e a uhum. gente vai enriquecendo todo o nosso cabedal para ajudar uns aos outros, né? Eu acho que isso é importante. Isso é importante, essa troca de figurinha. E eu até ontem eu escrevi um comentário aqui para alguém no Instagram, que é um professor também. Eu falei assim: olha, a gente tem professores, a gente tem mestres. E eu acho que um dos requisitos para eu chamar alguém de mestre
é essa pessoa ensinar com generosidade, trocar, porque a gente aprendeu de alguém, né, Grazi? Ninguém nasceu Opa, sabendo. Então, se você aprendeu de alguém, é mais do que justo que você passe para frente, passe tudo aquilo que você sabe, o que você agregou também, o que você desenvolveu. Então, é essa generosidade que a gente precisa ter para passar para os colegas e a humildade de reconhecer que ninguém sabe tudo, graças às deusas, e que a opa, gente tem pessoas que são especialistas em outras áreas, né? E a Gracele, gente vai aprender com elas. Então, a todos os gente é colegas, aluna claro, também. Gisele, beijo, querida, né? E eu você não é tenho uma várias dessas mestres, né? Que passa tudo que férias. sabe. O Ale, o Alexandre Schultz também. Enfim, a gente tem vários, né? Porque, Graças a graças Deus, a Deus, a gente está tem. sempre bem acompanhada, né? Quem É vem nesse verdade, junto com a verdade, gente está na vibe. é Mas verdade. voltando a falar no mapa infantil. Então, qual é o principal objetivo da gente analisar um mapa infantil? Claro que é para ajudar os pais, mas vamos conversar um pouco sobre isso, Grazi. Desenvolva um pouco aqui, passo a bola para você. Então, querida, é uma coisa assim que me vem sempre à cabeça. Você sabe que eu tenho meio do céu em Sagitário e também sendo italiana, gosto muito de comédias e fazer alegorias, né? Eu faço alegorias em tudo, né? Faço sempre alguma coisa do tipo fazer uma parábola para tornar a coisa mais simples para a pessoa que é leiga. E uma coisa que eu sempre falo é que se você recebe, amanhã alguém toca a campainha e bota um vaso com flores na tua porta, vivos, né? Uma planta. Uhum. E pronto, não está escrito nada. Aí você pega essa planta, que maravilha, leva para dentro de casa. E aí, de repente, você bota no sol. Aí ela não é uma planta de sol. Aí você vai ver a coitada amarelar. Ai, meu Deus. Aí então deixa eu pegar e botar na sombra. E aí ela fica murcha. Ai, eu tenho que dar muita água. Não, aí ela afoga. Aí você dá pouca água. E aí, então, por quê? Porque ela veio para você de presente, mas não tinha manual de instruções. Você não sabe qual é, que tipo de planta Uhum. você ganhou, né? Será que ela é uma planta que precisa disso, precisa de tanta água, de menos água? Você precisa deixar quantas horas no sol, senão ela queima, né? Ela é um cactus ou é uma planta de sombra? Então, eu acho que as crianças deveriam sair da maternidade com esse manual de instruções. Eu sei que parece uma imposição, né, da nossa parte, que nós temos isso como profissão. Mas, meu gente, ajuda tanto os pais a entender que presente eles receberam do céu, né? Pois é, eu falo que é um manualzinho mesmo, né? É um Porque a gente manual. olha para o mapa da criança, então, claro, a gente tem ali um mundo de possibilidades, né? São possibilidades, tá? Então, é óbvio que o olhar para o mapa infantil é diferente do olhar para o mapa de um adolescente ou de um adulto Opa, que completamente. ele, né, já viveu, já te responde como é que ele está vivendo determinado aspecto, posicionamento de planeta, etc. E na conversa você vai vendo onde, como pode ajudar, o que, que pode falar e tal. Com uma criança, não. Então, eu falo que a gente pega nesse mapa assim com luvas de pelica, É com verdade. muita Uma suavidade, delicadeza. muito amor, né? Que isso Opa, eu falo, inclusive, né, quando começa a dar o curso, eu falo, olha, gente, nasce uma criança, ela, para os pais, é a mais linda do é, universo, mais inteligente, é a mais fofa, eita. porque né? Quem tem filho sabe que é Opa, assim, né? A gente olha para aquela carinha de joelho, mas vê uma coisinha linda, maravilhosa, né? Porque é o filho da gente, né? Então, tem uma expectativa, então a gente tem que ter muito cuidado, porque a sim, gente vai estar passando informações para os pais com o objetivo de que os pais ou responsáveis sim. que aquilo que tem de facilidade no mapa
que eles ajudem ainda mais essa criança. E se tem aqui ou ali uma complicaçãozinha, e quando eu falo em complicaçãozinha, sei lá, por exemplo, vou dar exemplo do meu filho. Eu olhei para aquele mapa, né, quando ele nasceu, e eu falei, nossa, esse aqui em exatas vai ser complicado, porque a gente olha o padrão mental e tudo mais, né? Quando Exatamente. eu vi que em exatas seria complicado, o que que eu fiz? Eu já corri para quando ele começou, né, a ir para a Idade escolinha, escolar. 2 anos e meio, né, que vai ali na escolinha e tal, 3 anos por ali, eu já fui colocando no Kumon, porque é Sim, um método, para quem não sim, sim. conhece, é um método de ensino de matemática principalmente. Eles ensinam também alfabetização e tal. Uhum. Então, por quê? Porque aí ele já foi desenvolvendo esse raciocínio matemático e isso foi o grande diferencial na vida dele, inclusive até para entrar na faculdade, porque o pessoal de humanas é forte em humanas e é fraco em Então, exatas, e ele teve esse suporte de pequeno. Então, assim, esse é um exemplo, a gente dá essas dicas, né, para os pais, que aí, precioso. então, eles já vão falar, então, se nisso daqui não é tão bom, se é uma criança mais tímidazinha, então vamos incentivar a socializar com os amiguinhos, né, Grazi? Então, agora, veja bem, o que que a gente faz na realidade, né? Claro que tem uma explicação, essa explicação é para os pais. O bebê não está vendo nada. Não é a mesma coisa que um mapa de adolescente, que você vai endereçar para uma carreira, né, ou para entrar na faculdade. Uhum. Mas aí é uma criatura que já tem uma resposta, né? Que você responde e você tem como falar diretamente com ela e compreender quais são as inclinações e onde ela pode ter ou não mais sucesso ou mais é, desenvolvimento dos talentos. Mas a criança, ela não tem como. Então, você tem que falar com os pais, contato, né? Você tem que ter muito tato, Uhum. descrevendo É. a personalidade, os potenciais, o potencial que essa criança tem. E depois, entre aspas, e com muito cuidado, você vai falando: olha, ele pode ter dificuldade nessas áreas, então, olha, tomem cuidado, porque talvez ele tenha dificuldade se ele tem um irmãozinho, por exemplo. Ah, pode ter muito ciúme, o outro, pode ser que ele tenha regressão quando nasce a outra criança. Então, isso é uma forma que nós temos de ajudar os pais a dar para essa plantinha que você recebeu para ser as melhores flores possíveis que ela possa ter. Né? O resto vai ser com Exato. ele, mas se você coloca uma semente numa terra que não é fértil, ela nunca vai dar uma planta rigorosa, rigolhosa ou bonita, ou dar para você os frutos que ela poderia estar dando, né? E são É. esses cuidados que você recebe. Eu faço muito essa analogia porque eu sou paisagista, né? Então, eu faço muita Uhum. analogia com as plantas, né? É, Porque é cabe da bem. natureza, né? É, Isso. é Uma bem como a textura. Isabel colocou, aqui, é Ah, um mapa de possibilidades. ah, Então, é isso, a gente tem as possibilidades. Então, aquilo que é legal, isso, por exemplo, tipo de possibilidade. alimentação, essa criança, Opa, ela é muito importante. pode, gosta de uma roupinha mais molezinha, os brinquedos, que Gostosinho no tipo de corpo. brinquedo é bom, brincadeiras, o método pedagógico, Opa, inclusive, né? Se é uma tá. criança que vai se dar bem em uma escola mais tradicional, ou em uma Compartilhar. escola que seja mais construtivista, etc. Então, isso ajuda muito, porque você consegue explorar o potencial daquela criança ao máximo. E quem não quer isso, né? Seria assim, bem interessante. Agora, vou te perguntar uma coisa. Para você, Grazi, qual é o momento ideal para fazer o mapa? Você faz só a partir de determinada idade? Como é que é com você? Não, eu faço assim, um primeiro mapa é do nascimento até os 7 anos. Por quê? Porque tem aquele ciclo de Saturno, né? Que é o ciclo, inclusive, que qualquer psicólogo te fala, né? Que é o ciclo que ele determina uma série de coisas para a criança, inclusive as limitações e como ele vai se comportar diante dos não que ele vai receber da vida,
né? Uhum. Então, para mim, esse é o mapa infantil. Ele tem que ser repetido depois dos 7 anos, porque você vai ver depois como os pais, ou como ele está aceitando, ou está se adaptando a essas possibilidades que ele recebeu. Às vezes os pais se separam, e você não pode falar isso no mapa de uma criança. Ó, vocês vão se separar, você vai falar para os pais, não fale, Não, né? é. Aí, de Uhum. repente, pais se separam e a mãe vem de novo para falar com você. Nossa, porque o menino está acontecendo isso, não dorme de noite. Aí você tem que fazer um outro mapa, abrir o mapa, tanto para entender o momento da criança quanto da família que mudou, né? O Uhum. ambiente onde ela está. Então, eu acho que até os 7 anos, esse é o mapa básico. Você não faz futuro, você não prevê nada, você só dá as possibilidades, as inclinações, aquilo que está na sua maleta de talentos, né? Que ele recebeu, essa criança recebe quando nasce. Está dentro dela, Uhum. né? Essas É. possibilidades. É um potencial. E aí, se você Uhum. faz isso, eu tenho certeza. Todas as pessoas com quem eu fiz tiveram o primeiro filho, o segundo filho. Eu tenho avós que têm 5 netos, um neto atrás do outro. Quando me escreve, ó, tem outro neto a caminho, eu falo, puxa, quer dizer que fez sucesso, entendeu? Essa orientação, né? Que a gente dá uma Uhum. orientação. E É. muitas vezes a gente Uhum. detecta também problemas, isso é verdade. Mas eu acho, não sei, você deve fazer a mesma coisa, porque eu te conheço, a gente também dá sugestões para os pais. Olha, talvez uma ludoterapia, talvez uma escola que preste mais atenção nessa área, porque a criança tem dificuldade de foco, entendeu? Então, isso também é muito importante e marcam a É. criança para sempre, né? Sim, com certeza. E aí, bom, a leitura, essa análise desse mapa, né? Geralmente a gente faz para os pais. Normalmente quem pede é a mãe, né? Mas eu É já o pó, recebi né? pedido do pai, já recebi pedido assim que os dois quiseram vir na consulta, tanto o pai quanto a mãe, para ouvir, né? Os Com dois. muita. Bem E é muito. empenhado, né, em oferecer o melhor para essa criança, né? Mas ela é feita geralmente sim para os pais. Tem pessoas que às vezes pedem para dar de presente. Então é tia, Sim, madrinha, avó, né? E então o é. pedido sempre, claro, vem de um adulto e você vai entregar o produto, a análise e tal para aquele adulto, né? Agora, eu acho uma coisa maravilhosa quando você recebe esse livrinho, né? Essa coisinha como, né? A gente faz com todo cuidado. É o único que eu faço também, cheio de imagens, porque a pessoa que recebe pode É. não entender nada de astrologia, né? Então você não vai ficar falando astrologias, né? Então você coloca o Uhum. sol, o que ele significa, você põe as imagens da criança. Então isso é um livro que vai ficar para a vida inteira, é como aquela, é uma impressão do pezinho da criança, entendeu? É. Ele está ali, ele Uhum. está descrito, né, para os pais. E é um É, presente maravilhoso, porque fica para a vida, né? Eu fica. acho que E isso até eu não é. estou com nenhum aqui para mostrar, né? Mas assim, é um Ah, não, porque presente a gente manda. muito lindo, que a gente manda, mas eu guardei alguns meio de exemplos, né? Que eu mandei imprimir para exemplo. Mas é um livro, e aí nesse Que eu estou livro examinando, quer vem dizer, né, essas instruções astrologicamente, que todas, significa né? o Sol. E está É, travando um tanto o pouquinho. Sol, quando Distra... a possibilidade de desenvolver, né, o Sol dele, qual é a importância da Lua, né? A né? importância da lua. E Que até isso, assim a é Lua legal, é porque primordial, né? às Nutrição vezes a leva mais gente vê, tempo. que a gente vê no mapa, às vezes, essa questão que, por exemplo, é um pai mais severo, né? A gente olha ali o mapa e vê que é um pai mais severo, e é uma mãe mais condescendente, aí até a gente instrui e fala assim: olha, não deixe que só Sim, o a gente papai vai dê só as até broncas, Saturno, né? observe No que seja mapa. só a mamãe. Até para que haja essa interação, né? Uma dica, assim, para quem está aqui, que é astrólogo, que está
nos Sim, tem assim. acompanhando, é o seguinte, eu sempre peço também os dados dos pais. É, Porque aí a gente olha a interação da isso. criança, do mapa da criança com o mapa do pai, com o mapa da mãe, porque Sim, esse nascimento é um trânsito no mapa dos pais. Então, dele. como é que esses Sim, pais sim. também estão recebendo, né, a família? E até o que é interessante a gente ver que é assim, pega as três posições, Sol, ascendente e Lua da criança, em que signo estão. E aí você vai olhar no mapa do papai, no mapa da mamãe, se tem, eles têm Sol, ascendente, Lua, batendo com alguns dos três signos de posicionamento que a criança tem. Ou às vezes tem o estélio no signo, sei lá, solar da criança. Então, dessa forma também a gente vai vendo com quem a criança tem, às vezes, uma liga maior. E aí é onde você fala, olha, então, se tem uma liga maior com a mamãe, então que esse Sim, papai dê atenção, que esse papai, sei lá, manda mensagem, escreve e tal, sim. para que faça essa conexão maior com Aí este você pai alerta, também, né? né? Não fique só Olha, com a ele mãe. pode estar Então, achando o são pai esses, severo, essas assim, o coisas. temperamento dele não pode, não é? Aí, É, tá travando, Grazi, você. Vamos lá, vai falando, que a gente estava ouvindo a imagem, só que estava travada. Então, a Grazi também já falou um de vez em pouquinho quando, sobre. na verdade, é Mercúrio que está retrógrado. A gente tem um É, pouco de... tem isso. Ela falou um pouco sobre os limites, né? Até onde a gente pode falar, né? Ou assuntos que a gente deve falar ou não. Por quê? É necessário que se fale da vitalidade da criança também, né? De onde que, né? O que que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, às vezes é um estômago mais sensível, às vezes é um estômago mais imagem. sensível. Será que é só para mim, Beth? Não, não tem pergunta, não. A Eu tua não vi imagem às nenhum. vezes bloqueia. Ah, tá Então, e bloqueando? aí o que que a gente faz? Não, tá não. Aí o Tá, que que a gente faz? É dar essas dicas, mas assim, com muito cuidado sempre, mesmo sempre, né? porque a gente tem que lembrar o quê? Eu sou astróloga, eu não sou médica, eu não sou pediatra, não sou neuropediatra. Então, quando a gente vê, às vezes, essa dificuldade, assim, uma cabeça muito rápida, um pensamento muito rápido, Sim, então, é isso que a gente diz: olha, vai para a escola, que seja de preferência turmas menores, que sim. fique sentado na frente, porque é aquela criança que passou uma mosquinha, Que dê realmente ela vai embora. possibilidades, né, Tem de dificuldade desenvolver, para mas fazer foco. aqui tem uma coisa, vocês já Aí tem uma usaram pergunta aqui, de crianças com distúrbios de aprendizagem. Sim. E aí eu estou sim, lembrando assim, de um exemplo já de uns anos, sim. foram gêmeos, inclusive, nasceram lá nos Estados Unidos. E tinha, eu vi no mapa Eu tenho, realmente esse pensamento assim muito rápido, muito elétrico. E então a dica que eu dei é exatamente essa, de tomar atenção por causa do foco, tem que chamar o foco dessa criança e tal. Porque eram bebês, né? Ele estava acho que com 3 meses, por aí, quando eu fiz, né, o mapa, me foi pedido. E acho que antes de completarem um ano, foi diagnosticado o autismo, não, numa graduação de autismo, que agora tenho é TEA, né? Que ele tinha, meio, então, um deles só. Então, começaram já a um deles fazer lá só. nos Estados Unidos, eles fazem um diagnóstico bem precoce, o que é ótimo, e aí Sim, já entro com tudo, com todos os profissionais, e assim, foi se desenvolvendo super bem.
Então, isso acontece. Agora, por mais que com a experiência eu olhe e fale, existe uma possibilidade, mas é aquilo, é possibilidade. E eu não sou médica, eu jamais vou dizer para um pai ou para uma mãe, por mais que aquilo salte aos olhos, porque Sim. não é da minha alçada. A gente tem limites, O que, obviamente, né? até porque, se está no mapa da criança, é porque ele tem que vivenciar algo desse mapa. Então, na realidade, a Uhum. gente não vai evitar, né? A gente só está, né? Porque se está no mapa dele, tem uma pessoa aqui chama Jenny, né? Não sei se é sua amiga, sua cliente, não Isso. sei. Responde para a Jenny, Grazi. Isso, e ela fala sobre Saturno na quarta casa, né? Na vida adulta, a falta do pai ainda será sentida ou será amenizada quando a conscientização da criança. Primeiro, o Saturno na quarta casa não quer necessariamente dizer falta do pai, pode simplesmente dizer que naquela casa eles são muito tradicionais, severos. Pode te dar medo, né? Medo, sabe aquela coisa do pai? Não, não toca nisso, não, não faz aquilo, não, não sei o quê, porque onde nós temos Uhum. Saturno é o lugar mais difícil, né? É o lugar do não, né? Mas eu não acho que isso seja necessariamente da falta, tá? Ou de uma coisa que não possa ser superada. O que a pessoa incorpora é que naquela casa a tradição, os limites, os negócios são pessoas tradicionais que vão sempre nortear a criança por aquilo que se deve fazer. Seja mãe, pai, avô, avó, pode ser que os velhos estejam morando juntos, né? Os avós, já que tem um Saturno ali. É. Então, o Uhum. Saturno, ele tem muitas formas de se manifestar e também se tem que ver se ele é regente, de que casa ele é regente, enfim. Que não é também tão importante na casa de uma criança. Porque a criança, na realidade, você vai dizer assim, olha, ele pode sentir a casa, se ele for um geminiano, esse Saturno na quarta pode ser muito limitador. E ele vai ser um medroso. Por quê? Porque vão dizer não o tempo inteiro. Então, podem tolher a curiosidade dessa criança, né? Em compensação, se Uhum. ele for uma criança hiperativa, vamos imaginar que seja um Capricórnio. Aquele Saturno não vai incomodar tanto para a criança É, capricorniana, não é? é Então, é até o bem-vindo, contexto né? do mapa. Exatamente. Porque vai ser uma criança que vai para a escola, vai chegar em casa, vai fazer os deveres, não vai precisar, né, desse coisa e não vai sentir aquela limitação de horário, disso, daquilo como um peso, entendeu? Então, é o mapa como um todo que tem que ser examinado e não simplesmente um aspecto do É um mapa, né? posicionamento, é. Aí a Isabel pergunta Você aqui, no sabe que caso eu de fiz, né, crianças um adotadas, quando estudo, a né, gente pega um mapa com de criança adotada, então, o que isso ela aí. tem de arquétipo de pai e mãe no mapa é o arquétipo daquelas pessoas da casa onde ela foi criada, onde ela foi educada. Então, a gente está falando de arquétipos, né? Sim. Claro que ela chega na energia da casa, ela vem de acordo com, sabe, é a criança mesmo Ela se adotada, é a capta. criança certa para aquela casa. Sim. Então, a análise também é feita toda dessa forma, né? Às Sim. vezes, assim, como a Grazi falou, a gente vai olhar o mapa como um todo, mas às vezes eu noto assim, um Netuno numa 4, ele pode Opa, dizer assim, de uma família de origem que eu não conheço, não sei muito bem, né? Ou, às uhum. vezes, vai estar o regente da 4 numa casa 12, né? E Então, são, às vezes, algumas dicasinhas que a gente pega para ver que, assim, no mapa aquilo está colocado, sim, né? Essa questão dessa família desconhecida, ela está no mapa em algum lugar, mas o Sol e mistério, a né, Lua que tem serão esses pais envolvido. que irão criá-la. É. Uhum. Deixa eu ver É, se tem mais é alguma muito pergunta interessante. aqui. Então, uma vez eu peguei mapa, era uma avó cuja filha largou o filho, deu a luz solteira, largou o filho com a mãe e foi embora.
largou esse filho com ela. Graças a Deus, era uma avó jovem, porque eu acho desumano, né? Uma pessoa mais velha tomar conta de um bebê, né? Porque não dá nem com a saúde, né? Da coitada da pessoa. Mas ela era jovem e bastante esotérica, bastante espiritualizada. E quando ela me trouxe esse mapa, olha, eu fiquei encantada com o mapa dessa criatura. Essa mãe morava num jardim e a criança sabia as ervas que tinha no jardim para que serviam. Mas o que ela tinha? Um Netuno de 12. Aí você fala, nossa, podia ser a coisa pior do mundo. Você concorda? É, Não, ele sim. trouxe saber da outra encarnação. Ele, inclusive, era pisciano, a criatura era pisciana. Mas ele não foi para o lado ruim. Você vê, ele pegou uma avó pisciana, que ajudou ele, vai desenvolver. E eu falei, olha, o potencial dele está nessa área, a área da espiritualidade. Vai ser um grande curador, né? Eu acho que tinha o Kiron, não me lembro agora, porque faz muitos anos. Mas a avó ficou de uma felicidade, porque ela falou, para mim foi o melhor presente que Deus pudesse me dar, porque eu tenho uma filha desmiolada. Você vê, não tinha nada a ver com a avó. É, Mas essa criatura, eu acho que tinha muito mais contato espiritual com a avó. Ele tinha ido para ser criado pela avó para poder desenvolver o potencial dela, porque com a mãe não poderia ter acontecido isso. Então foi sorte, né? São coisas, né, que eu falo, é o destino mesmo atuando, né? Aí aqui, de flor em flor, Eu terapia. acho. Pergunta se a partir da leitura do mapa, se nós indicamos algum acompanhamento, né? Com florais ou outra terapia. O que eu coloco é o seguinte, olha, vai Aconselhamos. ser melhor cuidar com alopatia ou vai ser melhor cuidar com homeopatia, né? Ou outras terapias integrativas. Porque aí é aquilo, a gente toca em um ponto onde, às vezes, a família já tem um direcionamento. Né? Vamos supor, tem o pai é médico, o pai é pediatra, ou a mãe também, e É segue difícil. totalmente a linha da alopatia. Então, assim, com É. muito jeito eu faço essa indicação. Assim como se eu vejo a necessidade dessa criança é, para o dormir, né? Uma criança que às vezes é um pouquinho mais medrosinha à noite, né? Então eu coloco assim, olha, faça uma oração, né? Ou busque alguma coisa, alguma mensagem que você, porque a gente não sabe qual a religião dos pais também, né? Então, alguns têm Claro. oração, prece, rezo, o que for, mas tem outros que não. Então, procure alguma história que seja bem calma, bem tranquila, e esteja com essa criança no colo e leia essa historinha bonitinha para ela. Então, também É. isso, a gente tem que pensar nisso tudo. São muitos detalhes, né, Grazi? É uma delícia fazer, mas eu digo que é trabalhoso nesse sentido, né? A pergunta aqui da Nívia, se mapas de crianças Fica especiais caso indicam a como caso, né? conduzir melhor estes pequenos. Sim, A né? gente Aí, pode sim. encaminhar para o terapeuta de um lado ou do outro, porque a gente percebe pelo Uhum. mapa. O mapa, na realidade, é um manual. Então, claro que depende sempre de como a gente lê, né, esse manual. A Jenny me perguntou como eu comecei a me interessar pela astrologia infantil. Acho que a minha superlua, minha superlua taurina, que cuida, que é uma cuidadora nata. Mas, assim, começou com meus filhos. Quando eu comecei a estudar astrologia, já comecei a homeopatia. Os meus filhos começaram quando eles tinham 2, 3 anos, especialmente o segundo filho, que é um filho que nasceu prematuro, me deu trabalho. E a homeopatia me levou para todo esse... Porque abre o mundo, né? Para um outro conhecimento, para uma outra coisa. E como eu já estava estudando astrologia, fui me especializando e tendo esse interesse. E aí alguém chegou para mim e falou, você faz mapa de criança? Eu falei, opa, peraí, eu tenho livros, deixa ver. E eu tinha feito, você lembra, um estudo com o Carlos Fini sobre crianças gêmeas, que foi um Uhum. estudo feito na França. Eu estava fazendo com o Carlos Fini a especialização de astrologia mundial, na época que ele tinha a Urânia em São Paulo, lembra? E aí, o que eu fiz?
ele me perguntou se a gente podia traduzir esse artigo, né, que era de uma revista francesa, e que a gente pudesse fazer uma pesquisa similar aqui. Tanto que apresentamos isso em vários congressos, eu e o Carlinhos. Quer dizer, o Carlinhos e eu, mas ele me dava muito espaço, uma gracinha, né? Ele como pessoa. E aí, eu acho que nesses mapas infantis tem algumas coisas que você percebe que mesmo crianças gêmeas que têm 3 minutos, 4 minutos de diferença do nascimento, 3 minutos, podem ser desenvolvidos de formas diferentes. Então, assim como irmãos que são de mesmo pai, de mesma mãe, por que eles são diferentes? Porque eles nascem num momento diferente dos pais. Cada um deles tem uma visão diferente do pai que eles receberam. Né? O pai que pode se dar bem com o irmão, se dá bem com o outro. E se fala, é o mesmo pai. Como assim? Né? Então, tudo isso é muito interessante. A pessoa falou sobre o mapa de gêmeos. No meu site tem um artigo sobre isso. Se você entrar no astrocírios.com.br, você procura mapa de crianças gêmeas. Tem todo o estudo que foi feito. Dicas, foi feito por muitas crianças. Dicas até dar umas dicas, né, para quem é astrólogo sobre mapa de gêmeos. A gente tem algumas possibilidades. Ou um vive mais o ascendente e o outro descendente. Às vezes um vive mais o sol, expressa mais, né, o sol, e outro expressa mais a lua. Agora, eu tive um desafio, também, né? Eu tive um desafio uma vez muito grande, porque assim, eram trigêmeos. E aí, assim, a mãe, quando pediu, eu falei, ainda bem que eles já estavam, né? Quase 2 anos. Então, eu fui perguntando para ela, né? Então, eram 2 meninos e uma menina. Então, qual dos 3 tem essas qualidades? Aí eu dava as qualidades do sol, da lua, do ascendente, descendente. E aí fui vendo, né, mostrando como é que era. Então, são mapas, né, muito próximos, né, porque tira um bebê, daqui a pouco tira o outro, são muito parecidos, mas cada um tem uma particularidade. Outra dica é olhar estrela fixa. Lembrando que estrela fixa, ela a gente só considera com o aspecto de conjunção ao planeta e até 1 grau. Então, é uma conjunção exata ou no máximo até 1 grau. Que um tem, o outro então, pode essa ter. estrela fixa, ela dá diferença. Tem um caso de gêmeos onde Você sabe quando gêmeo eu tem isso, muita você conhece a limitação. Catherine Deneuve, né? Deixa eu concluir aqui, Grazi. Tem o caso de gêmeos que, ao nascer mesmo, já nasceu bem, mas o outro nasceu com severas limitações neurológicas, etc. Então, como ver essa diferença, né? Essa diferença foi vista através de estrela fixa. Aí foi possível ver. E aí o legal é isso, porque para ajudar esses pais a desenvolverem também o potencial desse, né, com essas limitações. E aí o que eu fui, que era uma família que eu fui acompanhando, né? Esse que era o que tinha nascido tudo bem, tudo ok, como as atenções vinham todas para o que tinha problema, com cuidadores, etc., enfermeiros, né? O outro começou a sentir o quê? Uma limitação, digamos assim, física e psicológica. Porque a gente vai sair, vamos todo mundo para o shopping, mas se um deles não estava bem, o outro que estava bem ficava em casa. Então, foi uma orientação também que eu dei para essa mãe. Falou assim, olha, se você não equacionar bem essa questão, vai dar problemas psicológicos para o... Então, assim, sabe, o legal que eu acho é isso. Quando a família também é aberta, procura a gente, óbvio, né? Que a gente não vai de enxerida dar opinião, né, Grazi?
Não, não pode ser, não pode ser. Eu também pergunto às vezes, e eu gosto, você sabe que como você, eu estudo cabala, estudei cabala e sempre faço essas conexões. E eu sempre peço para olhar o anjo da guarda, né? Que é o anjo do dia que a criatura nasceu. E tem lá, né, o salmo. Peço para eles colocarem uma imagem, mas eu pergunto se você é de uma religião que você pode seguir, judaico-cristã, que os anjos são os mesmos, e nós podemos botar o nome do anjo lá numa figurinha, num quadrinho, como se fazia antigamente, aquelas quadros bonitinhos que tem o anjo que cuida das criancinhas, né? É. E reza, faz uma ancoragem. Cada vez que a criança tem algum probleminha, vai lá falar com o anjo da guarda dele, né? Isso também ajuda muito a mãe, porque as mães às vezes ficam ansiosas porque o menino está com febre, não sei o quê. Então, esse auxílio espiritual é muito legal também. Eu gosto muito de dar quando a mamãe me pede, né? Porque também não é assim. E, às vezes, o que me acontece? Eu vejo assim, que a mãe, depois de um tempo, ela relê aquilo. Porque, né? Porque no começo, meu Deus, você mal dorme, né? Com criança pequenininha, é aquela rotina. Então, você recebe aquilo, dá aquela lida curiosa e depois deixa de lado e vai levando essa criatura. E aí, quando começa o primeiro problema, é que você lembra do mapa. Puxa, a astróloga me falou isso. E aí elas vêm me perguntar, né? Grau, o que você viu no mapa que você indicou, né? Porque a gente dá aquela diquinha, a gente não pode ser explícita, né, nessas coisas, né? Então, É. aí as mães voltam. Eu acho que o nosso trabalho cada vez fica mais intenso, mais bonito e mais completo, né? Quando a mãe tem essa vontade de saber mais sobre essa criança, né? Especialmente se amanhã um dia nasce o segundo filho. Então, esse era o primeiro, aí você fez aquele mapa, não sei o quê. Aí o menino lá, o primeiro entra em parafuso, né? Porque tem histórias de como vou cuidar disso. Então, é uma outra condição que essa criança, né? Essa plantinha que estava em desenvolvimento, de repente, tiraram a luz do sol dela, né? Então, como ela vai reagir? Então, acho isso muito interessante mesmo. E, claro, se precisar, psicólogo infantil está aí para ajudar, né? Floral, Claro. sei lá, né? Uma É. separação dentro de casa, uma morte também, né? Eu acho que também se vê no mapa, mas a gente não pode falar. Olha, pode ser que ele sofra, não porque morreu o pai e a mãe, mas alguém do entourage, da família, que marque a criança, né? E aí sim, também isso é importante. Como é que essa criança vai reagir a isso, né? Quais são as É. sequelas que ele pode ter? Os pais ficam atentos, olha, por volta dessa idade, prestem atenção, porque ele pode ter uma perda, então nesse momento dê o maior suporte, etc. e tal. Por isso que eu acho que o mapa infantil é uma riqueza, o maior presente que uma pessoa pode receber. Eu tenho paixão, apesar que tem muito, né? Dá um trabalho do cão, né? É mais fácil do que Dá, ficar dá. gravando ou atendendo pessoalmente uma pessoa mais É, adulta, né? Que possa interagir. e sim, Deixa eu você ver falou de aqui se tem morte, mais eu perguntas. lembrei. Quando a gente Ah, é olha, né, aquela no menina mapa, e às vezes uma casa 8 povoada, né, e povoada às vezes com os planetas que são pessoais, então, ou um sol, particularmente um sol, geralmente essa criança, ela passa por perdas ainda muito nova, né, essa pessoa, né? sim. Então, às vezes, assim, é o seu bichinho de estimação. Mas imagine, é o bichinho de estimação e essa criança, na idade mais tenra, ela já vai entrar em contato com essa finitude da vida quando ela ainda não tem um desenvolvimento psicológico para entender É, nessa questão. Bom, a gente, mesmo muito adulto, né, nessa sociedade que a gente vive, no mundo ocidental, a é gente verdade. nasce negando a morte, né? Então, até para nós é É difícil verdade. lidar com esse assunto, imagine para uma criança. Então, também tem dicas que a gente pode dar para os pais para que essa criança vá absorvendo que existem ciclos, tem ciclos da natureza. Aquela árvore
dá uma flor linda, um fruto lindo, mas daqui a pouco, chegou o outono, ela vai ficar carequinha, né? As folhas vão amarelar, vão cair. Então, ir mostrando para a criança esses ciclos da natureza. E por que ela ficou feinha e acabou? Não. Porque caíram os frutos, ela morreu? Não. É uma transformação. Findou um ciclo. E aí começa outro. Então, por essas formas, ela já vai Sim. introjetando que as coisas têm um começo, meio e fim. E quando tem um fim, não significa que acabou, foi embora. Porque as pessoas, nós perdemos, né, Grazi, entes queridos, mas eles continuam nas fotos, nos filmes, nas nossas lembranças, né? Então, finalizou Agora, a se vida alguém é aqui, mas pisciano, continua que de chora outra cada forma. vez, né? Não aprende nunca, chora. Uhum, é. Então, a Grazi já escreveu aí, tá? O site Sim, dela é o já pedi. www.astrocílios.com.br, tá? Então, vocês podem ir lá no Mas me acham site no dela. Face, no Insta, enfim, a gente está conectado. E essas minhas amigas, que nem a Beth, a Carla, né, o pessoal me ajuda muito nessa parte da tecnologia, porque eu sou meio velhinha e meio pisciana de vez em quando e me atrapalho. Enfim, com essas coisas. Mas até que melhorei bastante, né, Beth? Me empenhei bastante em fazer os meus vídeos, as minhas lives, convidar, porque eu adoro estar com as minhas pessoas que eu amo e compartilhar conhecimento é minha paixão, né? E continuar Ah, é muito estudando. Eu acho gostoso. que é uma coisa, por É. enquanto, ainda não tive tempo de entrar na coisa das constelações, que você é bambambam, né? Mas eu ainda chego lá, calma, né? Porque agora eu assumi mais um perrengue, né? Mais um cargo, aí tem coisa para Pois trabalhar. é. Mas, assim, do ponto de vista pessoal, a curiosidade de aumentar o conhecimento parece que nunca tem fim. Eu me lembro que eu tinha Nunca lido uma tem. história, não sei quem falou isso, né? Que a ignorância é como uma bola pequenininha, né? A gente está no mar de ignorância e você tem um conhecimento pequeno. Então, o teu horizonte é pequeno. Mas mais você conhece, mais o teu horizonte se amplia, mais você percebe que precisa aprender mais. E aí você não termina nunca de Pois aprender. é. Porque o mar do conhecimento é um oceano enorme que te atrai, Nossa, né? muita coisa. É. Nossa, E aí é tem fantástico. uma pergunta aqui da Isabel, falando, né, sobre o posicionamento de Tá? Plutão na 12, conjunto com ascendente. Geralmente, planetas que estão em conjunção com o ascendente, eles falam muito do tipo de parto, às vezes um Marte no ascendente é indicativo de uma cesárea ou de um fórceps. Atualmente, acho que já nem, né? Pode. Atualmente, de um tempo para cá, não se fala mais em fórceps, mas pode ser uma cesárea. É, Agora, um Plutão, é. especificamente, respondendo a você, pode dizer assim: naquele momento estava se vivendo um luto em família ou uma situação Pode, mais pesada pode. mesmo na família, né? Então é nesse ambiente que essa criança nasce, né? Agora eu Sim. sempre digo assim, nós temos os nossos mapas e todo esse mapa, toda essa energia, está tudo dentro da gente. Então, nós temos uma força para lidar com as coisas do jeito que nosso mapa é. O meu mapa não é igual ao da Grazi, nem igual ao de ninguém. E então eu consigo lidar Não. com as dificuldades que vêm, com os êxitos que vêm de acordo com o meu mapa. Então, esse Plutão na 12 pode indicar isso, em conjunção ao ascendente, mas também diz assim: é uma pessoa que provavelmente tem essa força interior muito grande, porque o Plutão também é poder, né? É o máximo de poder. Então, ela já vem na vida, sim, né? Entra já com uma resiliência grande, nessa capacidade de É. resistência grande que dá um Plutão no ascendente, E de né? Em conjunção superação, né? Uma superação. É uma também. criança quase morta no tempo que renasce.
né? Que às vezes É. sai e fala, nossa, essa criança morreu e de repente ela ressurge, né? E fala, nossa. A Gisele fez uma pergunta, lê aí. Então, qual seria uma idade considerada ótima para interpretar o mapa para a mãe ou para o pai, né? No sentido de não criar ansiedade, antecipando coisas, mas podendo ajudar os pais de fato. Quer responder, Grazi? Não, eu acho que não tem idade, mas é claro que se a mãe e o pai são muito jovenzinhos e muito inexperientes, às vezes eles não conseguem alcançar tudo que você pode dar de informação. Mas hoje em dia é muito raro, né? É que as criaturas mesmo, as mães, estão esperando para dar, para ter à luz um filho. Muito pelo contrário, eu acho que elas estão aguardando mais tempo para elas terem uma vida mais tranquila quando elas querem ter os filhos. Claro que isso depende da classe social também. E também a gente, quando pega o mapa do pai e da mãe, a gente sabe se ele, até onde eles vão poder assimilar ou não. Porque nós temos 3 Uhum. mapas na mão, né? Então, você É, sabe se o pai ou a mãe vão conseguir entender a tua linguagem. Em geral, a mãe que te procura, ou a avó que te procura, né? Muitas vezes são as mulheres, elas já têm algum conhecimento sobre astrologia. Senão, não teriam pedido, né? Então, não tem que ter medo, não, em dar. O problema é a forma de colocar as informações com muita é. tranquilidade. Tem uma moça que fala do curso, então eu quero que você saiba. A Beth tem um curso fantástico que você pode comprar, se você já é astrólogo, é fácil, muito bem feito, e vai ser assim, vai te abrir uma porta com um roteiro, digamos, né? É como um roteirinho. Uhum. Porque era uma coisa que eu, por exemplo, tinha dificuldades no começo de ter esse meu roteiro claro, né? De que forma eu vou começar a colocar isso? Eu começo por aqui, começo por lá, né? É claro que a criança é mãe e lua, né? Então a gente tem muita ênfase essa parte lunar, os aspectos que essa lua faz, etc. Mas é bom a gente ter o mapa dos pais, né? Para saber como é que vai ficar essa relação entre eles, porque tem Uhum. sempre um que traz até karmático, né? Eu tenho 2 filhos, eu percebo exatamente onde um se encaixa e onde o outro se encaixa, de outras encarnações, né? Queria talvez ter tido já mais conhecimento disso do primo quando tinha um primeiro filho, eu tive melhor no segundo, porque eu já estava mais madura, mais fácil entender também, né? É Mas mesmo, é. acho que não Vai tem ficar ainda. gravada sim, viu? A Vânia está perguntando, a Vânia Hungria, Sim, né? Vai ficar gravado lá no IGTV. Então, quem quiser assistir sim. depois do início, tá? Nossa, tá E é passando isso. rápido, né? É. Então, se não Então, tiver mais olha, Gisele, eu vou perguntas, ter a um gente já prazo. vai encerrando aqui, né? Não, Porque eu senão a gente acho que fica não. Eu só falando, queria aproveitar que se que é tiver alguém ótimo. interessado em tarô, para entrar lá no site ou entrar no meu Face, se tiver alguém interessado, que vou dar uma aula aberta amanhã sobre tarô, mas é o tarô de Tote, é um tarô que inclui cabala e inclui astrologia, tá? E a primeira aula é Uhum. aberta, mas tem que se inscrever, tá bom? Então vejam aí nas redes sociais, Maravilha. Instagram, sei lá o quê. Eu uso um pouco o Instagram, mas tá no IGTV, tá? Com os links Uhum. e tudo. Tá bom? Nossa, mas como passa o tempo, né? Como a gente gosta de conversar desse. Passa Como nós rápido, somos é. apaixonadas por esses assuntos, né, Beth? Somos Posso por vários, repetir mas no por esse futuro? Sim, acho que pode especificamente, repetir, né? A né? menina dos olhos. É. É, Então, e tem claro, gratidão, vocês vão menina encontrar safada. tem astrólogos Então, que não eu acho que é fazem assim, interpretação. Hum. sim, Tem astrólogos que não fazem interpretação de eu mapa sei. de criança, né? Mas o argumento deles é exatamente esse, que é o cuidado que a gente tem, que é não direcionar, não assustar, não criar uma expectativa, né? O que a gente faz é isso mesmo, é ajudar. Como lembrando do começo, como a Grazi É falou, é uma claro. plantinha que você ganha, então você precisa saber
né, rega, adubo, etc. e tal. Então, com o bebê também é a melhor forma. Então, a nossa leitura da Grazi, a minha e de vários outros astrólogos que fazem, é nesse intuito, para que quando você Claro. recebe esse bebezinho na sua família, então que tal Exato. você fazer com que ele desenvolva esse potencial todo que ele tem da Tudo melhor que ele forma, pode, né? Tudo que lhe como é cuidar da permitido pelo... melhor forma. É, então, Verdade. às vezes é coisa simples, é assim, você diz, olha, esse seu bebê, depois que você der de mamar, ele tem que ficar sossegadinho. Por quê? Porque a gente vê que se começar, corre para lá, corre para cá, bota para brincar, ou sai correndo, pega o carro, vai viajar e tal, essa criança regurgita, passa mal. Então, é uma forma da É, gente, sabe, enquanto o bebê não sabe falar, a gente é a voz dele, né, Grazi? é verdade. A gente é a voz da criança. Aí você falou uma coisa fantástica, Beth. Porque é isso, é uma maneira de dizer aos pais, eu sou assim, né? Cuide de É, mim, que eu sou assim. Porque não adianta você, mas meu outro filho viajava 2.000 quilômetros e não acontecia nada. Mas esse é outra coisa, né? Então é muito importante que os pais exatamente. escutem cada coisa, cada criança, cada presente do céu, né, que eles repetem, né? A Adriane, É, ela faz curso de astrologia comigo, é minha cliente há muitos anos, e a Adriane falou, repete a live. Bom, essa vai ficar gravada. Mas eu e a Beth, vai. de estudo, muitos assuntos particulares e um coração imenso Bastante. igual, não é verdade? Nossa, a Isabel Então vamos pode repetir com outros repostar, assuntos. claro. Muito obrigada por divulgar, obrigada pela presença de todo É, mundo. Tem amigas muito é queridas, isso né? mesmo. Ó, aqui, então, ó, amanhã E a aula olha, aberta sua, né? De tarô. sugeram, podem sugerir, né? Podem sugerir Uhum, assuntos. uhum, é. Então, aí amanhã tem a aula aberta de tarô da É Grazi. amanhã. Sexta-feira, é amanhã, quinta-feira. Aula aberta de Sexta-feira, tarô. 19 horas. Então, eu vou fazer 19 também horas. aqui no meu Instagram a 19 live com a horas. Nívia Pegion. A Nívia Pegion, taróloga, assim, renomada, Ótimo, conhecidíssima no maravilha. meio e referência. Então, também conversando sobre tarô. Estamos indo na vibe do tarô. Mas a Nívia Claro, eu Pegion nem entende tu, não muito faço de nem tu magia não também. falando. Nós Então, estamos na mesma sintonia. é. Tá? Gente, então, Grazi, obrigada Obrigada a por você. atender meu Obrigada a você, convite, meu querida. pedido. Tchau, Né? te amo. Um Sucesso, abração. beijo. Eu Ó, também te amo muito, querida. tchau. Obrigada a todo mundo que prestigiou a gente, quem vai assistir depois também. Foi muito gostoso ficar com vocês. Ah, Luciana, da Transformar em Terapia. Quanta gente legal, boa aqui. Beijo, gente. Fiquem bem.